A paz do Senhor, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 2. E na aula de hoje nós faremos a cena de Saulo, o perseguidor. Então vamos montar aqui o Saulo com uma espada na mão, perseguindo os cristãos. E aí, olha, vamos fazer esse símbolo aqui também, né? E aí vamos começar então aqui pelo pergaminho, que representa as cartas que Saulo pegou com o sumo sacerdote para poder perseguir os cristãos. Então eu fiz essa carta aqui para explicar essa parte da história para as crianças. Então o pergaminho eu fiz na cor bege e esfumei com o giz pastel marrom. Então, olha só, esfumei tudo aqui. Agora eu venho com o giz pastel branco e vou então passando, olha, aí em algumas partes aqui do pergaminho para fazer o efeito de luz. Lá na nossa playlist Dicas para Iniciantes tem a aula do esfumado com o giz pastel bem certinho para vocês assistirem, né? E aprenderem a fazer bem certinho esse esfumado com giz pastel. Agora com o lápis de cor, eu venho, olha, reforçando esses contornos. Eu gosto de utilizar o lápis de cor da marca Thaís, que ele é muito bom para fazer, né, esses detalhes. Agora vamos fazer aqui a cruz. E a cruz eu estou esfumando com o giz pastel preto para fazer esse efeito aqui bem bonito. Então eu vou fazendo as voltinhas, os desenhos, e aí eu venho com o algodãozinho e dou uma esfumada para tirar aqui o excesso do giz. Agora, com o giz cinza ou branco, você vem fazendo o efeito de luz. E olha que legal que fica, né, a nossa cruz aqui. Tirei o excesso do giz cinza também. E com um lápis de cor preto, eu venho então, olha, reforçando os contornos, fazendo todos os risquinhos novamente, que é para dar o acabamento final e dar toda a diferença na nossa peça. Prontinho a cruz. Agora vamos colar essa cruz aqui no círculo branco e aí vamos colocar esse símbolo de proibido, né? Que Saulo estava perseguindo e proibindo ali os cristãos de servirem a Jesus. Então, vamos fazer essa parte representando, né? Então, vamos colar aqui a cruz. Então, percebam que eu coloco a peça onde eu desejo que ela fique e vou erguendo aos pouquinhos para colar. Então, assim evita que saia do local que eu quero que fique. Então, colando parte por parte, vai ficar bem certinho. Porque a cola instantânea, depois que você cola, não tem como ajeitar mais. E aqui eu estou utilizando a cola instantânea, mas você também pode utilizar a cola quente. Vamos montar agora os pezinhos de Saulo. Então, pezinhos, mãozinhas, eu fiz bege e esfumei. Agora, o calçado dele, olha, eu esfumei de preto e fiz um efeito de luz ali com cinza. E aí eu vou encaixar, olha, o sapatinho, né, o calçadinho dele no pezinho. Encaixa certinho, encaixei os dois, vou deixar ali reservado. E agora eu vou pegar a túnica de Saulo. Então, a túnica eu fiz nesse azul marinho e aí eu estou fazendo o efeito de luz com o branco. Olha só. E aí, deixei ele reservado também e vou fazer então agora a faixa da cintura, né, da roupa. Então, cinza, esfumei de preto, vim fazendo as voltinhas, fiz a luz de branco e coloquei com lápis de cor. E a roupa mesmo eu fiz num EVA estampadinho que eu tinha aqui. E você pode escolher aí um EVA estampado da sua preferência ou até mesmo um EVA liso. Então fica a critério de vocês o que vocês tiver à disposição. Mas se você puder fazer estampadinho, vai dar toda a diferença na sua peça, vai ficar bem bonito, né? Vai trazer um detalhe a mais. Então, colamos aqui a túnica, a faixa. Agora vamos colocar os pezinhos também aqui de Saulo.
Coloquei os pezinhos, agora vamos às mãozinhas, olha, eu já esfumei as mãozinhas, então agora eu venho só reforçando, né, os contornos com lápis de cor. E aí temos também aqui a espada, o cabo da espada, eu vou fazendo os detalhes com o giz pastel preto e o efeito de luz com cinza. Esfumei, tirei o excesso do giz e dou o acabamento com lápis de cor. Vamos colar então o cabo da espada aqui, né, na espada. E aí com o estilete, olha, eu corto a voltinha da manga da túnica para passar a mãozinha por baixo, olha só, que assim dá um acabamento mais legal. E aí eu vou posicionando, olha, coloco a mãozinha, essa mãozinha aqui, ela tem uma parte de baixo e a parte de cima ali, olha. Então, observem bem como eu estou montando, para você ir montando aí também. Então, eu coloquei tudo no localzinho que eu quero que fique e agora eu vou erguendo aos pouquinhos e colando, para que tudo fique certinho, as peças, né? E o desenho fique perfeito. Então, olha, coloquei a mãozinha aqui na espada, que Paulo está segurando a espada, representando, né, que ele perseguia os cristãos, queria matar os cristãos. Então, aqui temos o corpinho todo com a espada, agora vamos fazer a cabecinha dele. Na cabeça nós temos a barba, e nessa barba aqui eu vou fazer os fiozinhos de cabelo com o giz pastel preto. Então, olha, eu venho fazendo todos os fiozinhos, um pertinho do outro. E aí, agora, eu venho com o giz pastel cinza, faço o efeito de luz, passei tudo o giz, agora passo o algodãozinho e venho reforçando com o lápis de cor. Então, vejam que todas as peças eu utilizo essa maneira, né? De fazer com giz mais escuro do que o EVA e depois fazendo um efeito de luz com o branco ou o cinza para dar o acabamento. Então, vamos colar aqui a barba na cabecinha dele e temos o turbante, né? E esse turbante aqui, olha, eu fiz com o mesmo estampadinho lá da roupa dele. E também essa parte do tecido aqui no cinza. E eu esfumei de preto. Então, olha só, fiz no cinza, esfumei de preto. E aí, você vai fazer o detalhe também, né? Reforçar esse contorno com o lápis de cor preto. Ok? Aqui eu esqueci de fazer antes de colar, mas estou fazendo agora. O melhor é fazer antes de colar. Então, reforcei, vou colocar ali o turbante, olha, encaixa bem bonitinho, bem certinho, aí vai erguendo e colando. Olha só, a cabecinha dele já está pegando forma, então agora vamos montar o rostinho dele, né? A expressão do rostinho. Então, tenho aqui olhinhos no papel adesivo, papel fotográfico, aliás, e aí no papel fotográfico eu imprimi os olhinhos, escolhi esse modelinho aqui azul, e você pode escolher o modelinho da sua preferência. E assim nós vamos fazendo o rostinho, né, de Saulo. A sobrancelha dele, ela precisa ter muito cuidado na hora de colar, porque ela precisa transmitir a expressão do rosto dele, né? A expressão de uma pessoa má, que estava com raiva, que estava brava. Então, temos que transmitir essa expressão. E através da sobrancelha que nós vamos transmitir. Então, você vai fazer, olha, ela bem arqueada assim, com as pontinhas para dentro, olha, para que transmita essa expressão. Vejam a diferença que dá quando nós colocamos a sobrancelha. E aí, com lápis de cor, eu faço um risquinho abaixo desse olhinho dele. E agora, eu vou fazer também uma boquinha assim, olha, ranzinza, uma boquinha com cara de mal. Com o algodãozinho sujo de giz pastel vermelho, eu venho fazendo as bochechinhas dele. Então, vamos fazer aqui as bochechinhas, olha. E agora nós vamos colar essa cabecinha ao corpinho dele. Então, colamos aqui tudo certinho, olha.
veja onde você quer que fica, vai erguendo e colando. E ficou, olha, assim, bem coladinho. Agora nós vamos precisar de um círculo, né? Do mesmo tamanho que nós fizemos na aula passada, nós vamos fazer todos os círculos do nosso recurso visual. Para fazer a grama aqui, olha, eu cortei um pedaço de EVA no verde também, olha só. E estou colando aqui a parte de baixo para fazer a grama. Então, depois que eu colei tudo, eu venho cortando o excesso do EVA verde, deixando tudo bonitinho, rente ao azul, que vai dar certinho. Então, olha, vai colando os cantinhos, ajeitando, né? Esses acabamentos precisa ter paciência. E aí, no meio do círculo, olha, nós vamos colar o saulo. Aqui eu estou vendo qual lado que vai dar certo, fazendo a posição aqui. Então, vamos posicionar o saulo ali no meio, e aí nós vamos colando então. Então, lembrando que eu vou erguendo aos poucos, passando a cola e colando ele. Então, depois de tudo coladinho, aqui na grama, eu vou colar algumas florzinhas, olha. Essas florzinhas aqui eu fiz com perfurador e você pode escolher as florzinhas da sua preferência. Eu vou espalhar essas florzinhas pela grama, porque eu gosto de deixar os recursos mais meigos, né? Mais fofos. Esse é o estilo em que nós gostamos de fazer os nossos recursos visuais. Aí fica a critério de vocês. Cada um faz a decoração e o acabamento segundo o seu estilo. No meio de cada florzinha eu vou colar uma meia pérola para dar o acabamento final nessas florzinhas. Então, olha, esfumamos também em volta do círculo. E agora, nós vamos pegar, né, aquela cruz e a carta e vamos colar em um EVA preto para fazer o fundo. Então, olha, nós vamos colar porque nós vamos colocar na nossa cena com o velcro. De acordo com o que você for ministrando a história, você vai colocando com o velcro. Então, depois de colar no EVA preto, nós vamos então cortar, olha, em volta, deixando uma bordinha aí de mais ou menos 1 centímetro. Capricha nesse corte para não ficar repicado, para que o corte fique bem certinho, né? O acabamento, ele é muito importante na nossa peça, então a gente sempre tem que procurar fazer o melhor, né? Fazer tudo lindo para o Senhor. Então, fiz aqui, olha, os dois. Se ficou algum cantinho sem colar, você volta e pode colar. E olha só, posicionei aqui para mim ver mais ou menos aonde eu vou colocar. Vejam que eu ainda estava em dúvida, né? Aonde eu ia colocar cada lado. E aí, eu marquei ali com um palitinho para que eu saiba onde colocar o velcro. E agora eu escolhi aqui o velcro, né? Eu peguei preto e azul e eu vou utilizar a cola de contato. Gente, é a melhor cola para deixar o velcro bem fixado. Antigamente eu usava cola quente, mas eu percebi que com o tempo o velcro solta da cola quente. Então essa cola de contato, ela é maravilhosa. Só que ela você tem que passar na sua placa, né? E também no velcro, porque, como o nome diz, ela cola aí com esse contato. Então, vamos passar cola em todas as partes que vai o velcro, né? Tanto na minha peça quanto no meu velcro. E vou esperar um pouquinho, né? Que ela meio que seca. Quando você perceber assim que ela já está um pouquinho seca, aí sim é a hora de colar. Então, passei cola em todas as partes e vamos esperar ali, olha. Quando ela já estiver quase seca, aí sim eu venho com o meu velcro e vou colando nas peças de EVA. E dá certinho, não solta, gente. É muito bom a cola de contato para colar com o velcro.
E olha só como ficou. Agora, aqui na parte de cima, eu vou escrever a frase Saulo, o perseguidor, né? Ficou um vácuo ali em cima, então nós vamos escrever. E aí, eu fiz as letrinhas no EVA de glitter e vou posicionar ali tudo primeiro para saber se está certinho, se está no local que eu quero, né? Se está tudo bonitinho, aí depois, então, que nós vamos passando a cola e colando tudo. Então, antes, nós vamos ajeitando e deixando as letras todas arrumadas aqui também. Eu vou deixar os moldes dessas letras para vocês, mas você também pode usar os moldes de letras da sua preferência. Todas as letras coladas, olha, tudo bonitinho. Agora eu vou colar algumas nuvenzinhas, olha, coloquei 2 nuvenzinhas de cada lado para preencher. Essas nuvenzinhas aqui que eu estou utilizando são apliques que eu recebi do ateliê Artes Barbieri, que é parceiro do nosso canal. Então, olha só, colei as nuvenzinhas, como ficou legal. E aí, de um lado eu vou colocar a cruz e do outro lado a carta. Porém, eu estava observando a carta e percebi que faltava alguma coisa. Então, eu fiz no computador, no Word, a frase, os cristãos devem morrer. Imprimi no papel fotográfico e vou colar, então, aqui nessa carta, como se fosse o que estivesse escrito naquela carta, né? Que Paulo estava indo com aquela carta. Então, eu vou cortar aqui as letras bem rente, olha, bem arrumadinho, e nós vamos colar, então, nessa carta. E para isso, eu vou utilizar a cola quente. Prontinho, agora sim a carta ficou perfeita, só nós colocarmos aqui, olha, no nosso recurso visual. Então, de um lado ficou a cruz e do outro a carta, né? Saulo estava perseguindo os cristãos. Então, aqui eu vou dando os últimos acabamentos, vendo se não ficou nenhum local sem colar. É sempre importante você dar essa olhadinha se precisa reparar algo na sua produção, do seu recurso, ok? Então, agora eu vou tirar aqui esses dois e nós vamos fazer, então, o efeito de luz nas nossas peças para dar o acabamento final.
Esse efeito de luz eu faço com a tinta PVA branca e com um palitinho eu vou fazendo os pontinhos de luz, né? No decorrer do nosso recurso, em algumas partes, no personagem, que fica todo um acabamento especial. Então fica a critério de vocês, lembrando sempre que no seu recurso você é livre para colocar a sua identidade, as suas técnicas, o seu jeitinho, pois cada um de nós temos uma criatividade abençoada por Deus. Então, olha só, com o velcro, colocamos aqui a cruz e colocamos a carta também. E assim nós vamos finalizando essa peça, né? Mais essa cena do recurso visual da conversão de Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!